Bom, gente, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da TV Cidade. Hoje vamos bater um papo bem descontraído, né? Temos um fera aqui, um campeão de artes marciais, juntamente com a Chayana Sempre Bom. Então eu vou deixar que eles mesmos façam suas devidas apresentações. Pode começar, Chayana. Olá, meu nome é Chayana Sempre Bom, sou servidora pública da Prefeitura de Farroupilha, estou coordenando o serviço do CRAS 3, do bairro 1º de Maio, e estive conhecendo o projeto do Kick Flow de perto, que é o projeto do Leandro. Então, pessoal, sou Leandro Barbosa, sou formado em Educação Física, faixa preta de Kickbox, morador de Farroupilha já há 20 anos, então já sou um farroupilhense. Em meio a esse tempo, representei o município em vários eventos, vários países, estados. E agora, né, junto com uma equipe multiprofissional, coordeno, né, sou um dos coordenadores do projeto Kick Flow, que a gente faz no bairro Industrial, juntamente com uma equipe fantástica lá, que são meus amigos, né? Então, o Rafael Ames, né, que é um cara psicólogo, que é o responsável por essa parte burocrática, ele que cuida disso. Alexandre Fernandes também foi... Nós três fomos os primeiros, né, que iniciamos o projeto. Iniciamos uma troca de conversa, tomamos um café e começamos o projeto. Já estamos indo para o 2º ano. E após essa conversa, conversamos com o Gerson, né, que é o presidente lá do bairro. Sinalizou positivo, abriu as portas lá para que a gente pudesse começar o projeto. E teve vários alunos que nos ajudaram no início do projeto. Mas hoje, o nosso braço direito lá é o Eduardo França, professor que tem da Galeria do Boxe, faz um trabalho lá em Nova Milano, tem uma academia de luta lá. Ele é professor de história também, professor de luta, e ele é nosso braço direito lá, juntamente com alguns alunos dele. E tem outros alunos, sempre tem um renovo lá, então a gente tem alunos que estão junto com nós desde o início e novos que chegaram agora, que é o caso da Fernanda e do Elias, são os nossos amigos e professores, alunos que nos ajudam lá no projeto. Sim, muito bom. Ô Chay, eu gostaria de perguntar para ti, sim, que eu vi que o projeto foi até o CRAS 3, né? Eles foram dar uma formação para os nossos usuários lá, o grupo de crianças e adolescentes. Qual foi, assim, a tua visão, assim, que teve o projeto? Foi positivo? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Foi muito positivo. Todos os profissionais que estavam lá presentes, que acompanharam o projeto, né, que o Leandro trouxe junto com o Rafael e sua equipe, os alunos, né, do projeto, até o CRAS 3, para fazer uma atividade com os nossos adolescentes do grupo dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, todos os profissionais que estavam lá no CRAS já viram, assim, a diferença que é nos próprios adolescentes do projeto quando eles chegaram, com disciplina, né, focados, e tudo isso com a transformação do próprio projeto, assim, porque depois, conversando com o Leandro, né, disse que foi toda uma construção em função desse projeto, dessa participação. Então, os adolescentes, assim, muito disciplinados, assim, dava para ver, assim, uma diferença muito grande no comportamento deles, né, e que isso vem da transformação desse projeto, assim, foi o que mais chamou a atenção na equipe. Sim. Tu sabe, Leandro, que eu trabalho também no CRAS 1, né, no bairro Industrial, junto com o Rafael ali e tal. E eu vejo, assim, as crianças e adolescentes comentar sobre o projeto, né? Uhum. Então, eu vejo, assim, que trabalha a disciplina com eles também, né? Essa questão. E é bem bacana, porque ali é um bairro, assim, que necessita dessas atividades, né? E eles me relatam, assim, que tem todo, assim, um preparo ali, né? Tu não pode brigar na rua, então brigar no tatame, todas essas coisas, assim, né? Essa questão eu acho muito importante mesmo. Eu gostaria que tu falasse, assim, da tua formação, assim. Então, tu é formado em Educação Física e graduado em... Então, vou te falar um pouquinho, eu vou pegar esse teu gancho e já me apresento, né? Então, a arte marcial, toda arte marcial, ela tem, né, a arte, né, de arte e a parte marcial mesmo, assim, a arte dos movimentos, a arte do equilíbrio, sim, toda essa parte, e a parte marcial ali, né, então, que entra essa questão de militarismo, essa questão de ordem, disciplina, superação, lealdade, então tudo isso é parte da luta. Então, a sociedade ainda tem um pouquinho dessa visão que a luta, né, a arte marcial é a luta, dois indivíduos se agredindo, né? Então, muito pelo contrário, né? Se você fizer um levantamento, as lutas, as próprias brigas que acontecem,
dificilmente, ou um número pequeno, muito pequeno, que é de atletas, de pessoas que praticam arte marcial que se envolvem em confusão. Então é um número muito expressadamente expressivo, pequeníssimo, né, de pessoas que praticam luta e brigam na rua. Então, muito pelo contrário, né, acaba não se envolvendo. E a gente trabalhou com as crianças, né, queria conhecer elas primeiro, a gente buscou conhecer elas e aí a gente foi cuidando de todos esses detalhes, né, cuidando da questão do brigar na rua, das disciplinas, Eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vai um pouquinho mais. Então, quando a gente começou, a gente tinha muito palavrão, né? Desordem, né? Tu não conseguia ministrar uma aula, né? Tu precisava de atenção, tu precisa de uma concentração para mostrar uma técnica, porque tem técnicas simples e técnicas mais complexas. E a gente viu vários potenciais ali das crianças, uns que já dominavam mais, outros que tinham bastante dificuldade, e até simplesmente para ficar equilibrado numa perna só. Então, essas foi uma das dificuldades que a gente teve. Outra questão da disciplina, deles pegar e ouvir o professor e fazer, era diferente, eles ouviam e fazer o que tu pedia, né? Então, a gente acabou indo passo a passo. Também, em meio a isso, trabalhamos a questão da disciplina, a questão da vacinação deles, a questão da escolaridade. Então, eles tinham que ter uma conduta no Kickflow, na escola e em casa. Então, algumas pequenas tarefas. É difícil você chegar do nada, né? Por exemplo, a gente chegou lá. Eu morei ali no bairro Monte Pascoal e no América, pertinho. Mas eu não morei no Industrial, entende? É do lado. Então, a gente acaba conhecendo. Mas eles não me conheciam diretamente, então a gente não tem como chegar lá e querer mudar toda a vida deles de uma hora para outra. Então fomos conquistando. Uma brincadeira até que eu falei com o Rafa e com o Alexandre no início, era assim, vamos fazer uma aula e garantir que eles possam voltar na próxima. E assim por diante, e voltar na próxima, e voltar na próxima. Então esse foi o primeiro princípio. Então a gente cobrava um pouco, mas dava certas liberdades para que eles pudessem voltar e a gente fosse cobrando aos poucos, ajustando aos poucos, assim. Então a gente acabou tendo muitas conquistas nesse sentido. Na verdade, esse comportamento ele é pedagógico, né? Até porque se tu exemplo hoje, tu tá dirigindo numa noite escura, o teu farol do carro, ele clareia só a 10 metros, né? É o que tu precisa. É isso. Então tu vai andando aqui e vai construindo ao longo do tempo. Sim. Tu vai ganhando a confiança da criança, Sim. né? Eu que faço teatro também no CRAS, a gente não pode chegar assim com uma peça grande já. Então primeiro tu conversa, tu distrai, tu faz uma música, tu relaxa ele, e assim tu ganha a confiança, né, da criança e adolescente. Sim. Então é muito pedagógico mesmo. Nós usamos esse método mesmo e fomos conquistando e trazendo eles para o nosso. Tu sabe que eu também trabalhei, antes eu era segurança de transporte de valores, né? Então eu conheci, não sei se tu conhece também o pessoal do Vale dos Sinos, eu conheci vários mestres ali, de Taekwondo, o mestre China, eu vou falar já? Já. O mestre Teboli, que acho que ele é o 8º dan, né, em Taekwondo, né? Então a gente tinha aula de defesa pessoal dentro do curso. O mestre Alair, ali daquela região de Novo Hamburgo, o mestre Pito de Campo Bom. Esse sim, eu não conhecia. Eu acho que o mestre ali de Sapiranga, inclusive, ele tem uma empresa de luva de boxe, o mestre Tarso. Isso. Sim. Ele trabalhou anos comigo de segurança na Novo Hamburgo. Esqueci o nome da bote agora. Aquela bote que tem famosa na faixa ali. Aí ele me relatava, assim, que ele é do Full, né? Do Contact, né? Que seria uma espécie de kickbox também? Então, cara, tu me fez uma pergunta antes sobre a minha formação, eu vou te falar sobre isso e depois eu entro ali. O kickbox, então, vou fazer um breve resumo, mas quem quiser saber mais detalhadamente que o kickbox, pode entrar no meu canal do YouTube, Leandro Barbosa MMA, que aí você procura lá até bem esclarecido, assim, toda a história, assim, do kickbox. Mas o kickbox nasceu de uma união do karatê e do boxe. Dois grandes mestres que queriam algo a mais do karatê, uma luta mais dinâmica, e acabaram criando o kickbox. Então, nasceu no primeiro momento o karatê full contato, que era uma modalidade parecida que o Tarso lutava, né? Aí, então, karatê full contato, depois, primeiro karatê de contato total, karatê full contato, aí depois nasceu o kickbox, na década de 70. E aí, dentro do kickbox, tem 7 modalidades.
Uma delas é o Full Contact, aí tem o K1, o Low Kick, e aí modalidades de tatame, que é uma modalidade mais de iniciação, que daí então é o Light Contato, Kick Light, o Point Fight, que relembra mais o Karatê, e o Musical Forms, que é onde o não tem contato e o aluno, a pessoa faz formas de movimentos, com música e sem música. Então o kickbox ele é bem amplo nesse sentido, né? Então, acredito, ele lutava o Full Contact, foi um grande nome aí do estado do Full Contact, ele, e os alunos dele, assim, o Thiago Peixoto, que é um aluno dele, Sim. que é lá da região também, hoje é o diretor internacional da parte de arbitragem, um grande nome aí, que é do estado, faz um excelente trabalho lá na região de Novo Hamburgo, lá, Sapiranga, Campo Bom, Vale ali, de Sinos Campo Bom, ali. é aquela região ali. Sim, eu conheci eles ali. Chay, tu que teve pessoalmente lá no King Flow, né? Tu e a presidente do bairro, se não me engano, a Sandra. Sim. Eu queria que tu relatasse, assim, que tu viu com teus próprios olhos o projeto, assim. Eu queria que tu comentasse um pouco com a gente, por gentileza. Certo, então, foi muito satisfatório ter ido lá conhecer pessoalmente o projeto acontecendo, né? Que acontece todos os sábados de manhã, no bairro Industrial. E a organização, o carinho da equipe, né? Do Leandro, do professor. E muita questão, assim, acho que o que mais chama atenção é realmente a disciplina, né? Porque as crianças, elas já chegavam, já sabiam o que iriam fazer, toda essa organização. E acho que o mais legal foi ouvir o relato de um dos adolescentes que participa do projeto, que ele mesmo trouxe, que ele mudou muito a visão de vida dele. Ele disse que ele mesmo, né, ele falava palavrões, ele era estressado em casa, que ele tinha conflito com o pai, com a mãe, e ele mesmo reconheceu que esse comportamento não era legal, e que com o projeto fez ele mudar essa visão, e que ele começou a mudar o comportamento dele dentro de casa, ajudando os pais a fazer o serviço de casa, sendo mais carinhoso, mais afetivo com os pais, e também tendo as suas responsabilidades, sabendo que ele tinha as responsabilidades de trazer o boletim dele para o Leandro, né, olhar. Então, essas coisas, assim, ele mesmo foi trazendo. Então, acho que o mais rico do projeto foi ouvir o relato do adolescente que ele está vivenciando aquele projeto e o quanto esse projeto transformou a vida dele. Sim, bacana. Eu também, né, Leandro, nós estávamos falando dos bastidores antes, sou formado em Educação Física, né, e eu sei que o esporte ele faz um trabalho, assim, essencial, até na questão de prevenção das drogas, né. Eu queria que tu comentasse um pouco, assim, como é que tu vê o teu olhar lá no bairro Industrial, que é um bairro, assim, meio aliciado essa questão, né. Como é que vocês fazem um trabalho de prevenção? Porque o aluno, se ele é usuário de droga, não tem como ele praticar esporte em alta performance, né? Então ele escolhe o esporte acaba de fato salvando vidas, né? Sim. Então, como a gente tinha falado anteriormente, eu comecei num projeto, né, social, se chamava... era um projeto de capoeira lá no ano 2000, lá na cidade de Gaurama, perto de Erechim. Era um projeto do mestre, me perdoa, mestre, vou lembrar, caramba, mestre Joel, cara que mudou minha vida, mestre Joel, mudou minha vida, assim, e foi, eu vim de um lugar bem distante, assim, bem do interior, e lá não se falava muito em faculdade, ou tipo, alguém que estudou, alguém que se propôs a buscar. Então, a partir do momento que eu comecei a treinar nesse projeto social, eu conheci pessoas e tive incentivo a saber o que tinha dentro daquele canudo da formatura. Então isso me fez nunca parar de estudar. Eu comecei a estudar e ir atrás, reprovei 2 anos, né, antes de começar nesse período, e depois foi uma superação. A capoeira me trouxe essa superação, e a luta traz essa superação diária. E num bairro que eu morava, muitas crianças, muitos adolescentes se perderam, muitos morreram, muitos foram presos, e é isso que acontece hoje no bairro Industrial. Mas eu vou dar esse exemplo que aconteceu comigo, que a capoeira, ela começou a mudar a minha vida, aos poucos. Aí eu me formei no ensino médio, aí eu quis muito me formar na faculdade, me formei, sou formado em Educação Física, né? Estou fazendo uma pós-graduação agora, e sou faixa preta também de kickboxing, faixa marrom de jiu-jitsu, faixa ponta preta de taekwondo, cordão azul escuro de Muay Thai. Eu pratiquei muitas artes marciais. Eu comecei na capoeira
E eu tinha um grande sonho de conhecer Porto Alegre. Eu queria conhecer Porto Alegre. Parece um sonho ridículo, né? Se a gente pensar daqui, pega um ônibus, 1h30, 2 horas, a gente está em Porto Alegre. Mas era o meu sonho, que eu queria conhecer Porto Alegre. E graças a Deus e a arte marcial, eu tive a oportunidade de conhecer a Europa, né? Vários países da Europa, a Polônia, a Alemanha, a Itália, né? A França. Então, através da arte marcial. Então, a arte marcial me potencializou isso. E é isso que a gente prega para as crianças, né? Que se eles escolherem a parte do treinar, estudar e trabalhar, ser um cidadão de bem, as oportunidades são muito maiores, né? Então, cada dia, é óbvio, a gente passa 1 hora, isso é importante a gente falar, que a gente passa 1 hora ou 2 horas no máximo no final de semana com as crianças. E o contexto de vida que eles têm é a semana inteira. O contexto de vida, o bairro, as influências que ele tem. Então, antes que alguém possa nos julgar que a gente deixou perder alguma dessas crianças, mas a gente passa 1 hora, 2, e a gente tem tido muitos pontos positivos, muitos resultados positivos, e a gente está sonhando. Tem planos aqui que eu não posso falar ainda, que estão dentro do forno, mas estamos sonhando em levar essas crianças a um outro nível, esses adolescentes a um outro nível. Então, já falamos sobre trabalho, falamos sobre a questão da escolha do mundo das drogas, que devem se afastar, sobre responsabilidade, eles têm que trazer os boletins para nós avaliar, essa questão das responsabilidades, questão que eles são espelhos, né, os maiores principalmente para os menores. Então, cada comportamento deles é extremamente cuidadoso, assim, dá bastante demanda devido a isso. Então, a gente não simplesmente vai lá no final de semana e despeja umas técnicas e dá uma comida para eles e vai embora. É tudo um cuidado. Assim, existe uma progressão pedagógica do treinamento, assim como a gente falava. Tenho planos de levar eles para algumas competições. Então, precisa fazer tudo uma série de coisas, né? E graças a Deus a gente está conseguindo e está tendo bons resultados. E nos preocupa muito essa questão das drogas. Nos preocupa demais, porque hoje tem muito acesso à informação, né? E essa informação muitas das vezes ela vem distorcida. E a gente não tem como controlar isso, né? Mas a gente está tomando todos os cuidados possíveis para deixar eles o mais longe possível disso. Claro. Eu nasci em 86, né? Eu acho que é o teu caso também, quando a gente era criança. Eu tenho um irmão mais velho, ele é graduado também, ganhou vários campeonatos de taekwondo e karatê. E eu me lembro assim, quando a gente era criança, a gente gostava de assistir muito filme. Muito. Então, os filmes levou meu irmão mais velho a treinar. Eu treinei um pouco, mas não cheguei a graduar que nem ele. Então, assim, a gente via aquele filme O Dragão Branco, do Van Damme, te lembra? Sim. Filme do Bruce Lee. Né? Nós, como gurias na época, né? A gente via aqueles filmes e o meu sonho era ser um lutador, assim, sabe? Os caras chegavam no ringue, né? Sim. E competiam e tal, filmes da década de 90, Você né? lembra que vi uma revistinha pequena assim do Bruce Lee? Me lembro, nossa, claro. Os pulseiros que eles chamavam os movimentos, né? A gente ficava treinando, né? Então, desde pequeno a gente já trabalha com a imaginação, né? Sim. A imaginação, de fato, né? E o meu irmão, ele chegou a se graduar. Ele competiu e tal. Então, eu acho que o sonho de todo homem, né? Hoje eu meio que percebo, assim, que se perdeu muito isso, né? Dos caras quererem, assim, participar e tal. E antigamente, na nossa época ali, inclusive, o primeiro filme que eu vi de luta era em preto e branco. A TV nem era colorida ainda. Eu fiquei, assim, encantado, né? De ver aqueles movimentos ali. O cara forte, musculoso, né? Chegou lá e competiu, ganhou. Eu pensei assim, pô, eu tenho que ser lutador também. Então é bem bacana essa questão, né? Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar também, vocês têm uma equipe multidisciplinar, então, né? Então tem psicólogo, tem a tua esposa também trabalha junto no projeto? Então, quando começamos o projeto, a gente tinha uma ideia, né? De um rumo para seguir, né? E só que nós nunca fechamos as portas do projeto, nunca botamos um limite para quando a gente podia evoluir. E a minha esposa sempre foi muito parceira, queria deixar um abraço aqui para ela, a Cláudia. Ela é assistente social, né? Então ela também nos auxilia. Existe uma política dentro da NESH, aí tu pode falar melhor para nós sobre isso, que vocês não podem atuar também de livre demanda quanto a isso, né? Mas algumas coisas vocês podem orientar, né? Então ela nos orienta nesse sentido, ela é assistente social. O Rafael é formado ele é psicólogo, então ele tem um olhar clínico lá, existem algumas situações, já falamos várias vezes, então a Chay está com algum problema que a gente identifica, a gente traz ele para um cantinho
a aula segue lá com os outros professores, a gente acaba conversando e analisa, ajuda como pode, né? A gente é limitado também. O Alexandre Fernandes, ele é graduado também, né? A parte de gestão de pessoas, então ele além de ser um educador, ele está ajudando nessa parte das lutas, ele também é formado. O professor Eduardo França, ele é um cara muito especial também, é professor de história, então a gente tem um grupo bem capacitado nesse sentido, assim, que além de ter essa parte da técnica, da luta, eles são também formados cada um na sua área, né? Então a gente acaba trabalhando de uma forma mais abrangente as crianças, né, os adolescentes. Então, se tiver casos que a gente consegue encaminhar uma questão com assistente social, com o psicólogo, de repente direcionar eles para um CRAS, então acaba acontecendo isso. Como o Rafa trabalha lá, então ele acaba conhecendo as pessoas e as suas famílias e mais as suas demandas. Então já tivemos doações de cestas básicas que a gente sabia meio para qual criança direcionar, né? Então, pelo Rafa ter o conhecimento também ali fora, né? É claro que tem coisas que são extremamente sigilosas, mas as coisas, por exemplo, que a gente pode ajudar com uma doação, olha, eu acho que a Chay está precisando de uma doação, podemos direcionar para ela, podemos direcionar para o Simar. Então Sim. A gente acaba fazendo isso também, né? Então a equipe trabalha muito disso. Agora estamos, né, com um plano assim, de arrastar um amigo nosso, assim, ele trabalha essa parte do marketing, né? Videomaker, então para também fazer uns materiais com uma qualidade maior de divulgação. A gente está trabalhando e está aceitando, né? A gente está sempre de portas abertas aqui. Queria falar uma história que quando a gente começou o projeto, era tudo nós que fazia. Questão do lanche, questão de vestimenta, né? Arrumamos um uniforme de futebol para eles. Era tudo assim. Até que a Cláudia, minha esposa, apresentou para a Vanusa, do DNA da Alma. Falou um pouquinho sobre o projeto e tal, e a Vanusa, né, ela disse, olha, a gente todo ano acaba adotando uma instituição, um projeto, de repente vocês não querem ir lá apresentar o projeto? E aí fomos eu e o Rafael lá, conhecemos o DNA da Alma, não sei se o Rafa conhecia antes, mas eu não conhecia, e apresentamos o projeto. Foi, eu acho, uma das lutas mais difíceis. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, faz pouco tempo tinha apresentado TCC e tudo mais, e não fiquei nervoso no meu TCC como eu estava nervoso em apresentar o projeto lá para o pessoal do DNA da Alma, porque realmente a gente precisava dessa ajuda. E o pessoal comprou essa ideia, nos auxiliou muito com o uniforme, os tatames. Hoje eles nos auxiliam com o lanche, então a gente evoluiu muito desde que a gente começou, assim, graças a essas parcerias e o trabalho sério. Nosso trabalho é sério, toda a doação que a gente recebe é extremamente direcionado, a gente pode prestar conta de tudo que a gente faz. Sim. Tem relatório das aulas, então a gente acaba sendo mais profissional nesse sentido. Sim. Tu sabe que esses dias o Rafa estava escrevendo um projeto lá no CRAS, né? Uhum. Inclusive era sobre o King Flow. Aí ele quis me incluir no projeto. Uhum. Ele perguntou assim, Marco, o que entra o pedagogo, né, no projeto? Aí eu disse que o pedagogo, na verdade, a origem da palavra, né, peda, vem do grego antigo, né, que criança. Então, gogogogia é dar um norte para a criança, ou seja, tu conduz a criança, né? Então ele perguntou assim, qual a tua função dentro do projeto? Acho que não sei se tu sabe esse projeto que ele está escrevendo lá. Sim, cara, sabe? Então é isso que eu te falei. Eu não sei se eu posso falar sobre isso, entendeu? Então, eu não vou falar ainda, tá tudo no forno, mas pode continuar, mas seria o projeto que ele está falando. Aí eu dei a dica para ele, né, que o pedagogo seria tipo assim, uma espécie de educador, né, que eu ia trabalhar nessa questão assim, de ensinar a criança, de levar a criança, né. Exemplo, eu não preciso ser um programador de computador, mas eu consigo ensinar a criança, eu faço um mapa mental, um mapa conceitual, eu consigo dar um norte para ela. Eu não preciso saber de tudo na vida, mas eu consigo conduzir ela para o caminho, né. Exemplo, vamos começar pelo básico, depois a gente dificulta um pouco, e assim por diante. E de tanto ouvir a Chay, que é a nossa coordenadora do CRAS 3, né, ela fala muito bem do projeto de vocês lá. Se algum dia tu precisar de uma ajuda de um pedagogo, eu faço questão de colocar à disposição para ajudar. Muito obrigado. Porque eu também nasci em periferia das cidades, né? Eu sou da região metropolitana ali, então eu sei que esses projetos sociais, de fato mesmo, ajuda, faz diferença na vida da criança, né?
Então, até às vezes uma questão da alimentação, né, Chay? Às vezes a criança, assim, no sábado de manhã não tomou café, ela vai, faz um esporte, toma um cafezinho ali. Inclusive, essa semana a gente fez uma polenta com guisado no CRAS, né? E o pessoal, assim, a gente nem se deu conta, assim, sabe? Eu até, quando a Chay me falou assim, vamos fazer uma polenta com guisado, eu não falei nada, eu pensei assim, vai dar uma bagunça isso aqui, velho. Era eu que tava no grupo, né? Eu pensei assim, vai dar uma bagunça, né? Fazer eles sentar e comer. Depois, no final, assim, eles me falaram, ô senhor, sabe? Que bom. Comer. Exatamente. Ou senão, assim, ó, na escola eles comiam só uma água com polenta. Lá foi uma polenta bem cremosa com guisado. Aí aquilo me cortou o coração, assim, disse, pô, olha só. Teve uma menininha lá que ela pediu a tampinha, né? Pra levar pra casa, ela não deu pra ninguém o lanche dela. Então, talvez aquela ali seria a refeição dela. É que o pessoal às vezes recebe Bolsa Família, né? E às vezes atrasa, né? Então faz toda a diferença. Coisas mínimas, básicas, né? Que a gente, assim, às vezes não percebe, né? E eu pensando assim, vai dar uma bagunça, depois trazer pra cá e recolher, né? Depois aquilo lá foi assim, eu senti assim no coração, sabe? As crianças felizes comendo aquela polenta com guisado, assim. Então eu também gosto muito de ajudar as pessoas, né? E o dia que tu precisar lá, eu tô à disposição do. Muito obrigado mesmo. Assim como eu falei antes, né? A gente não tem um limite pro projeto. Eu fui conhecer o projeto Anjos Voluntários lá de Caxias e os caras são extremamente organizados, extremamente evoluídos, assim, com programas para os pais, programas para a família, né? Porque e isso está dentro do meu coração. E dentro do coração, acredito, do Rafa também, da nossa equipe, é também trabalhar com os pais. Hoje, infelizmente, a gente é limitado com a questão de tempo, questão que estamos organizando. Então, vai ser muito bem-vindo. A Chay também, todo mundo que puder nos ajudar, assim, que tivesse interesse de coração, pode nos ajudar. Não pretende, a gente não faz distinção de pessoas, a gente, muito pelo contrário, a gente acolhe, a pessoa tem um bom coração, eu quero ensinar artes, cara, vamos trabalhar. A gente foi parceiro ali do pessoal do Senec, foram lá fazer um trabalho lá, que eles tinham um trabalho da faculdade para fazer, bora. O pessoal do Cicred, bora. Sabe, legal. A gente está sempre, a gente está disponível. E eu queria te falar assim que a gente teve vários casos desse, da criança diz, professor, eu não tô legal, tô com dor na barriga. Diz, cara, isso é fome, né? Então, vai lá, faz um lanche. E daí, então tem que ter esse olhar mais clínico, claro, né? Então, aonde a gente está com o projeto agora a gente está pensando em competição. Faz quase 2 anos que a gente está com o projeto e agora estamos pensando em separar alguns alunos que têm potencial para a competição. Claro. Mas se a gente pensar que vamos separar alguns, a gente tem cerca de 60 a 70 crianças, e a gente tem a grande maioria que ainda estão na parte inicial, a parte mais lúdica, a parte de acertar essa questão da disciplina. Muitos ainda vão lá pelo lanche, então a gente tem que pensar em todos esses detalhes, né? Que é o que a gente trabalha. Mas assim, o projeto funciona todos os sábados, das 9 horas às 11 horas. Quem quiser conhecer, fica nas dependências lá da Associação de Moradores do Bairro Industrial. Todo mundo está convidado a ir lá conhecer, mas eu peço que nos contate primeiro, porque às vezes a gente vai estar fazendo alguma coisa e é importante que a gente esteja organizado também para receber vocês, para do nada chegar, não sei, às vezes chega um monte de gente e acaba atrapalhando um pouquinho a logística, mas a gente fica bem à vontade, quer receber vocês, quer receber quem quiser conhecer a gente. Vamos aproveitar esse momento que, Leandro, vai ter uma promoção sobre o almoço, é isso? Isso, então, eu queria aproveitar, eu ainda estou nas partes de competição, queria trazer uma medalha aqui. Olha só, que legal, gente, olha só. Eu fui campeão brasileiro, né, de kickbox, eu ganhei a vaga para ir para o Sul-Americano, então as crianças também me veem como uma referência nessa parte competitiva, e eu estou indo para o Sul-Americano, que vai acontecer em Cusco, né, no Peru. Então estou fazendo um almoço no dia 17 agora, de agosto, vai acontecer aqui no bairro Pio Décimo, né, junto ao Salão Luterano ali. Então, almoço promovendo aí essa viagem para mim poder estar representando o município, o Kick Flow, né, tá representando aí o povo farroupilhense, o povo do Rio Grande do Sul e o povo brasileiro, né, porque é um evento internacional. Então, fica o convite aí, chama nas redes sociais aí, pessoal, quem puder nos ajudar, quem indo no almoço com um brinde, e fico bem à vontade aí para Sim, outra coisa, Leandro, quer deixar teu contato, de repente, se algum empresário quiser ajudar, né, se compadecer do projeto aí. Com certeza. Então, pessoal, o meu contato do Instagram é Leandro Barbosa MMA,
vocês podem me chamar por lá, tem o Facebook também, Leandro Barbosa MMA, e o WhatsApp, né, é 549-8428-5257. Hoje tá muito fácil, né, de achar as pessoas, né, nas redes sociais. Repete o telefone, Leandro. 549-8428-5257. Eu fico à disposição também, se alguém quiser que eu vá até a empresa, falar um pouquinho mais sobre o projeto, posso levar mais informações. Sim. E se alguém quiser seguir o nosso projeto também lá, a gente tem o Instagram, @kickflow.rs. kickflow.rs. Muito bom. Gente, então é o seguinte, foi um prazer o programa hoje, né? Entrevistei o Leandro Barbosa, inclusive conheci ele hoje aqui, né? A gente conversava por WhatsApp e vocês sabem, né, gente, que a humildade é tudo. Então, uma pessoa humilde aqui, né? Campeão aí, faz um trabalho de coração. Então, essa é a minha despedida. Eu vou deixar agora para nossa colega aqui, a Chayana. Então, foi uma satisfação enorme estar aqui, né, com o projeto do Leandro, Kickflow. E eu faço esse pedido também, vale muito a pena ir conhecer o projeto, então faça esse contato, as empresas, né, porque esse projeto ele é totalmente gratuito, então o pessoal faz com muito esforço, né, às vezes tira dinheiro do próprio bolso, né, e então faço esse pedido para as empresas que vão conhecer esse projeto e que possam acolher esse projeto e investir nesse projeto, porque é um projeto que vale a pena. Patrocínio talvez, né? Isso, patrocinando, isso. Bacana. Olha lá, Leandro. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela presença aí de vocês. Chay, fiquei mais calmo do teu lado. Então, pessoal, a gente fez várias ações já, né? Levamos as crianças para Porto Alegre, lá no SET. Tiramos o dinheiro, então, do bolso. Buscamos aí parcerias aí para estar levando essa gurizada para lá. Foi um evento especial que a gente fez. E as demandas ainda existem, né? São muitas, né? Porque cada final de semana vem uma criança nova e a gente está no inverno, então precisamos de outras coisas. O uniforme que a gente precisava, que era um uniforme curto, a gente ganhou, mas agora precisamos de alguns casacos, um abrigo. Outro dia uma criança veio e disse, professor, será que dá para vocês fazerem um abrigo? É muito frio para treinar de calção. Né? Mas infelizmente a gente é limitado quanto a isso também. Quanto mais apoio, né, a gente tiver, quanto mais crianças a gente puder estar envolvendo, trabalhando essa parte psicológica, essa parte social, essa parte de comportamento, menos criança na rua, menos adolescente na rua, menos gurizada, né, no mundo das drogas e cidade cada vez mais segura. Esse é o objetivo, né, em transformar a vida dessas crianças e todas as pessoas que passarem pelo Kickflow, tenho certeza que a gente vai transformar de alguma forma. Esse é o nosso objetivo. Claro, muito bom. Então, eu vou agradecer mais uma vez aqui a TV Cidade, né, um grande parceiro aqui nosso, o canal 14 da NET. Ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado.